Assista agora a entrevista com o tema Mediunidade de cura existe? Acompanhe. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora o nosso bate-papo, a nossa entrevista. Conosco aqui hoje, mais uma vez, Daniel Dallagnol. Daniel que tem se destacado exatamente na abordagem de temas ligados à mediunidade, Daniel, em função da sua experiência. De fato, Bem, alguma coisa nessa área aí. Daniel é frequentador, é trabalhador do Centro Espírita ou Sociedade Espírita? Centro Espírita. Centro Espírita Filhos da Verdade, que fica na rua Rocha Pombo, no JuVV. JuVV Curitiba. Em Curitiba. Então, Daniel, nós estamos aqui hoje para conversar a respeito de curas espirituais, mediunidade de cura, um assunto que desperta interesse, naturalmente, nas pessoas. E até algumas pessoas perguntam se tem a ver com o espiritismo. Não tem a ver com o espiritismo. Nós vivemos aí durante várias décadas fenômenos, né? Sobretudo daqueles médiuns que foram influenciados, né, pelo espírito do Dr. Fritz, que realizava curas espetaculares, né? E até chamava muita atenção na mídia. Sim. Hoje, ainda esse espírito atua com alguns médiuns no Brasil de modo bastante intenso, sabe, Márcio? Ainda há notícias nesse sentido, né? Então, Daniel, eu queria começar perguntando se é possível que os médiuns espíritas atuem no processo de cura. Isso é possível? A cura é possível mesmo? A cura é possível. O codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, trabalha o assunto mediunidade de cura dentro do livro dos médiuns. Então né? não é uma coisa à parte, exótica, ela está sendo tratada, né? Perfeitamente. Ele trata como sendo uma mediunidade especial, né? É especial não é pelo fato do médium ser especial, né? E não é pelo fato de ser extraordinária, não é por isso. É que é uma faculdade que possui características muito próprias, de tal forma que, às vezes, Márcio, o portador da faculdade sequer conhece ser ele um médium de cura. De tal forma também, Márcio, que o processo ele se dá automaticamente, né, em alguns médiuns, ou seja, instantaneamente. Ele nem sabe. Nem sabe do que se trata. Mas há também aqueles que, por conhecerem ou por serem esses médiuns que dão passividade através de espíritos que têm especialidade nesta área da cura, direcionam naturalmente a sua vocação mediúnica para atuar no campo da saúde, né? Então, não é um fenômeno desconhecido, não é nada de excepcional, né? E esse aspecto ele está tratado dentro já da codificação por Allan Kardec. Muito bem. Daniel, assim, observando a realidade dos centros espíritas, nós que somos aqui do Paraná, observamos o que acontece no Paraná e particularmente na cidade de Curitiba. A gente não vê muito disso. De fato. O fato de não haver muito disso, assim, explicitamente, significa que isso não exista dentro das instituições? Absolutamente, né? Há hoje, Márcio, um cuidado, porque necessário mesmo, né, de tratar esse assunto com alguma reserva no âmbito das instituições espíritas. Outrora, a atividade de cura ou a atividade em que se prescrevia medicamentos era livre, né? Mas hoje, com o avanço da própria medicina, e o espiritismo jamais quer se substituir à medicina convencional dos homens, essa notável ciência que trata da saúde, esse aspecto no âmbito dos centros espíritas ele tá muito mais bem cuidado, né? Então, os médiuns ou as atividades ditas de cura, elas estão contidas e, como dissemos, melhor cuidadas, a bem da própria doutrina espírita, né? Então, a atividade e a atividade intensa nesse aspecto, né? Muito embora, Márcio, o fenômeno cura é um fenômeno complexo, né? A cura não está na mão do médium, não está na mão da casa espírita, não está na mão
Na vontade simples do paciente. Perfeitamente. É um fenômeno complexo. Tem diversos ângulos aí. Por essa razão, quem sabe as instituições judiciosamente trabalham com muita reserva quando ofertam trabalhos ou mediunidade com este tipo de nuance própria para o tratamento de saúde, né? Porque a casa espírita não pode se propor curar. Porque quando você abre um trabalho de cura, você está prometendo algo perfeitamente fora do controle, né? E essa questão ela não está na mão da casa, nem do médium, nem dos espíritos e nem do paciente ou do enfermo, né? Mas é comum as pessoas buscarem a instituição espírita, sim, na expectativa de se curarem de um problema perfeitamente. físico. E o que é legítimo, né, Márcio? Porque, havendo uma enfermidade, é justo que a criatura recorra a todos os elementos lícitos possíveis para obter, né, a cura da sua enfermidade, né? Então, é natural que recorram a esses médiuns que têm faculdades, eu diria assim, especiais, colocando especiais dentro de um contexto muito próprio, né? Que não é nada de extraordinário. Específica, né? Não que ele seja melhor ou que ele seja pior. Absolutamente não. Entendeu? O médium, ele é sempre médium, ele é o intermediário, né? Quando há atuação de espíritos, é natural que ele entra com as suas potencialidades, mas os espíritos trabalham as qualidades do médium em favor da área da saúde daquelas criaturas que vão buscar, né? Bem, Daniel. Depois eu gostaria de falar com você, depois do intervalo, depois do nosso retorno, sobre como é que é o processo, como é que se dá a cura efetivamente, como é que essa mediunidade atua lá no paciente. A gente vai fazer um intervalinho então e já volta. Fique conosco. Aguarde um instante só. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí. Retornamos com a segunda parte da entrevista de hoje com o tema Mediunidade de cura existe? Confira a resposta. Muito bem, estamos de volta. Daniel, como é que se dá o processo de cura? Como é que é a mecânica, o mecanismo dessa mediunidade? Como é que atua o médium? Veja, sob o ponto de vista da mecânica da cura, é relativamente fácil, se é que a gente possa dizer que isso seja fácil. Mas o processo é o mais simples possível, ou seja, é a substituição de uma molécula malsã, doente, por uma molécula sã, né? Então, este é o processo de cura que se dá no âmbito espiritual. É natural que espírito e médium tenham condições de atuar positivamente no sentido de levar a inoculação, digamos assim, de fluidos salutares a fim de alterar o processo enfermiço. De substâncias que não são visíveis, é isso? Perfeitamente. Porque no âmbito das atividades espíritas, na sua imensa maioria, não se usam medicamentos, não se usam intervenções cirúrgicas, não se usam elementos contundentes, né? Exatamente para preservar a integridade do organismo do paciente, né? Isso é salutar sob o ponto de vista do movimento espírita, né? Então, o processo se dá a rigor desta forma. Muito embora a atuação, sob o ponto de vista do processo em si mesmo, não é na fisiologia, né? Não é no organismo físico, mas é num outro elemento que o Espiritismo dá o nome de perispírito. Ou seja, é aquele elemento intermediário entre o espírito e a matéria. É ali que está exatamente a matriz, tanto das enfermidades quanto da própria cura. Então, os espíritos atuam neste campo, com efeito no elemento somático, no elemento físico, né? Razão pela qual não há necessidade das incisões, né? Um elemento... Essas coisas espetaculares que a gente observa. Então, há muito cuidado hoje no movimento espírita neste campo. Quando você fala em movimento, você se refere às instituições espíritas. Perfeitamente. Que já estão, de certa forma, orientadas, né? Sim, sem dúvida. Deus, suponhamos que o paciente
more lá num meio rural, distante, sem acesso ao médico, né, sem acesso a um atendimento básico, é possível que os espíritos atuem, dispensando inclusive a presença lá do médium de cura, atuem lá para restabelecer a saúde desse paciente? Sem dúvida nenhuma, né? Os espíritos, eles têm inúmeras possibilidades. É natural que na presença de um médium que forneça o elemento dinâmico da relação com os espíritos, que neste campo da cura é conhecido como ectoplasma, né, que é uma energia muito própria para atuar neste campo, eles se servem de elementos de ordem espiritual. Eles recolhem do ambiente mesmo ou de outras pessoas. Que da natureza também? Perfeitamente. Então, os elementos estão na dinâmica da própria vida. E aqueles espíritos que têm melhor condição são capazes de recolher, como você disse, da própria natureza, às vezes, essa matéria, né, para ser trabalhada e inoculada exatamente naquela criatura que, em princípio, não tenha condições de se mobilizar para um tratamento médico ou acesso, eventualmente, a um próprio médium, né? Então, a dinâmica espiritual é intensa, sabe, Márcio? O mundo espiritual tem muitos recursos. E, para finalizar, o codificador Allan Kardec, ele trabalha um título chamado do Laboratório do Mundo Invisível, né? Então, ele traz esse assunto para a compreensão das pessoas e que torna bastante visível e de bom senso entender que o mundo espiritual tem inúmeras possibilidades de atender às criaturas necessitadas. Atua, você pode dizer, intensa e permanentemente. Permanentemente. Inclusive durante os nossos desprendimentos, no sono. Perfeitamente. O sono que restabelece. Perfeitamente. Tudo isso acontece. Sem dúvida nenhuma, né? Por isso que dissemos no início, Márcio, que cura é um elemento complexo. Porque, às vezes, a criatura se dirige a uma casa espírita ou para um atendimento de um médium e para tratar de uma certa enfermidade. Ela diz, eu não me curei daquela enfermidade, mas quem é que pode afirmar que pela ação magnética dos espíritos ou do próprio médium, não foi, que fez com que desaparecesse uma enfermidade que ela não conhecia ainda, né? Ou que estancasse um processo que estava por eclodir. Então, é muito importante que as instituições espíritas elas tenham consciência da sua responsabilidade diante dessa perspectiva de enfermidades muito intensas na população, mas que elas trabalhem com o equilíbrio que exatamente pressupõe ser a orientação doutrinária. Okay. E, Daniel, para encerrar, nesse minuto final, dá para dizer que a matriz, efetivamente, da enfermidade, ela reside no espírito? Sem dúvida então, nenhuma. Curar, assim, superficialmente, como você fala, curar a molécula, o funcionamento fisiológico, me parece não ser o suficiente. Exato. É isso mesmo? Sem dúvida. Toda a enfermidade está atrelada a uma matriz moral, a um comportamento, é isso aí? É verdade. É por isso, Márcio, que a grande proposta da doutrina espírita não é a cura das enfermidades fisiológicas, né? E sim levar um processo de moralização da criatura, no sentido de que ela inocule definitivamente a proposta moralizadora, que é o Evangelho, para que ela não enferme mais, né? Mas enquanto isso não acontece, o Espiritismo, no âmbito das suas atribuições da mediunidade, pode contribuir com a sanidade das criaturas, que, sem dúvida nenhuma, já é uma grande ajuda. Tá certo, Daniel. Muito obrigado, viu, Daniel, pela sua contribuição, pela forma objetiva, tranquila de expor o tema. Tema delicado, aliás. É verdade. Polêmico, muitas vezes. E a você que nos acompanhou, permaneça conosco, que o programa ainda continua.